Pensa só, uma pessoa sofre um AVC, um derrame, mas todos os exames vêm normais, sem pressão alta, sem diabetes, artérias limpinhas. Parece estranho, né? Mas isso acontece com milhares de pessoas, principalmente as mais jovens. É um verdadeiro quebra-cabeça para a medicina. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar esse mistério, mergulhando nas fontes para descobrir como uma portinha escondida no coração pode ser a chave de tudo. Então, vamos lá. Quando acontece um AVC, os médicos correm para procurar as causas mais comuns. Mas e se eles não encontram nada? Absolutamente nada. Isso leva a um diagnóstico chamado de AVC criptogênico, que no fundo quer dizer exatamente isso: um AVC de origem desconhecida. Fica a grande pergunta, né? O que causa um AVC quando todos os suspeitos habituais são inocentados? E olha, isso não é algo raro. As fontes mostram que até 40% de todos os AVCs entram nessa categoria misteriosa. É um número enorme. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa a ficar interessante. Para tentar resolver esse enigma, a atenção dos pesquisadores se voltou para o coração. E lá, eles encontraram um suspeito principal, uma característica anatômica bem comum que a maioria das pessoas tem e nem faz ideia. E agora olha só que número impressionante. 25%. Essa é a fatia da população adulta que tem essa característica no coração. Uma em cada 4 pessoas. Então, de cara, a gente já sabe que não estamos falando de uma condição rara, de jeito nenhum. Bom, mas que característica é essa, afinal? O nome é forame oval patente, ou, para facilitar, FOP. Tenta imaginar como se fosse uma pequena portinha, uma aba, entre as duas câmaras de cima do coração. Antes da gente nascer, essa abertura é normal, ela precisa estar lá. O esperado é que ela se feche logo depois do nascimento. Só que, naqueles 25% da população, ela não fecha por completo. Fica ali uma passagem em potencial. Agora, um ponto super importante. Não dá para confundir FOP com outra coisa chamada defeito do septo atrial, ou DSA. São bem diferentes. O FOP é uma falha na fusão que cria sabinha. O DSA é um buraco mesmo. Falta um pedaço do tecido. No FOP, o sangue só passa de um lado para o outro de vez em quando, tipo numa tosse forte. Já no DSA, o fluxo é contínuo. Para a maioria das pessoas, ter um FOP não dá em nada, mas em alguns casos, essa portinha pode se tornar um caminho bem perigoso. Vamos ver como uma coisa acontece. Como exatamente essa pequena porta pode causar um evento tão devastador como um AVC? A resposta para isso tem nome: embolia paradoxal. A jornada do coágulo é mais ou menos assim. Primeiro, um coágulo de sangue se forma no sistema venoso, digamos lá na perna. Ele viaja pelo corpo e chega no lado direito do coração. O caminho normal dele seria ir para os pulmões para ser filtrado. Só que, se a pessoa tosse, espirra ou faz alguma força, a pressão no peito muda de repente e a portinha do FOP se abre por um instante. O coágulo, então, pega um atalho proibido, passa para o lado esquerdo do coração e, de lá, entra na circulação que vai para o corpo todo, inclusive para o cérebro. E aí, acontece o AVC. Mas como os médicos conseguem ver esse caminho invisível? Eles usam uma técnica bem inteligente chamada estudo com microbolhas. Eles injetam na veia um soro com umas bolinhas minúsculas. A seta branca mostra as bolhas chegando no lado direito do coração. Segundos depois, olha lá a seta azul. As bolhas apareceram no lado esquerdo. Isso é a prova de que existe uma passagem ali. É uma maneira genial de confirmar a presença do FOP. Ok, então a gente sabe que um FOP existe em 1/4 das pessoas e sabe como ele pode causar um AVC. Mas em um paciente que teve o AVC e tem um FOP, como os médicos sabem que o FOP foi o culpado e não só um espectador inocente que estava ali por acaso? Para responder essa pergunta, os médicos usam um sistema de pontuação, o Score-Hope, que significa risco de embolia paradoxal. Ele analisa fatores que tornam as outras causas de AVC menos prováveis. Pensa bem, se o paciente é jovem, não fuma, não tem pressão alta ou diabetes, as causas clássicas de AVC perdem força, né? Isso joga todos os holofotes em cima do FOP, tornando-o o suspeito número 1. E para deixar a análise ainda mais precisa, entra em cena a classificação Pascal. Ela combina o Score-Hope, que são os fatores clínicos, com os critérios anatômicos que aparecem no ecocardiograma. Basicamente, os médicos procuram por uma passagem grande de sangue, o chamado shunt, e também se a parede do coração ali é mais mole do que o normal. Juntando tudo isso, eles conseguem classificar o FOP como causa provável, possível ou improvável do AVC. E aqui a gente vê o contraste bem claro.
De um lado, um caso provável. Paciente jovem, sem fatores de risco, mas com FOP grande e de alto risco. Do outro, um caso improvável. Paciente mais velho, com pressão alta, por exemplo, e só um FOP pequeno. Essa distinção é a chave de tudo, porque é ela que vai definir quem realmente vai se beneficiar da intervenção. E uma vez que o FOP é identificado como o culpado mais provável, qual a solução? A resposta é fechar essa portinha escondida de uma vez por todas. E isso é feito com um procedimento minimamente invasivo. Vamos ver as etapas. Um catéter bem fininho é inserido na veia da perna e é guiado até o coração. Ele passa pela abertura do FOP. Depois, um pequeno dispositivo de fechamento, que parece um guarda-chuva dobrado, é empurrado pelo catéter. O primeiro disco abre no lado esquerdo do coração e é puxado contra a parede. Logo em seguida, o segundo disco abre do lado direito, ensanduichando o FOP e fechando a passagem. Assim que os médicos confirmam que está na posição perfeita, o dispositivo é liberado. E essas imagens de raio-x mostram o procedimento acontecendo em tempo real. Dá para ver o catéter em posição, o primeiro disco se abrindo, depois o segundo e finalmente o dispositivo liberado, fechando a passagem de forma segura. É uma solução mecânica muito elegante para um problema mecânico. Tem uma citação da literatura médica que descreve esse procedimento de um jeito fantástico. Uma vacinação mecânica, de dose única, contra a embolia paradoxal, em vez de uma vida inteira de anticoagulação. Isso captura a essência do tratamento perfeitamente. É uma solução definitiva e não um remédio que se toma para sempre. Então, o conceito é elegante. Mas a pergunta que não quer calar é: funciona mesmo? As evidências apoiam fechar essa porta escondida? Vamos dar uma olhada nos dados dos estudos clínicos. Este gráfico de barras resume o que vários estudos descobriram. Com tratamento só com remédios, a chance de ter um novo AVC por ano era de 1,09%. Com o fechamento do FOP, essa taxa caiu para 0,47%, ou seja, uma redução de mais da metade do risco. Os números são bem claros e convincentes. Mas aqui vem o dado mais impressionante. Quando a gente olha especificamente para os pacientes que foram selecionados a dedo pelo sistema Pascal, aqueles classificados como prováveis, os resultados são ainda melhores. Para esse grupo, o fechamento do FOP levou a uma redução de 90% na taxa de um novo AVC. Isso mostra que escolher o paciente certo é o segredo do sucesso. E essa confiança toda se reflete no mundo real. O mercado global para esses dispositivos de fechamento de FOP tem a projeção de quase dobrar na próxima década. Esse crescimento todo indica que o procedimento está se tornando um tratamento padrão, com base nas evidências fortes que a gente acabou de ver. Então, a gente desvendou o mistério do AVC criptogênico, revelando como uma vacina mecânica pode impedir que ele aconteça de novo. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se fechar essa porta escondida pode prevenir derrames, que outras condições como enxaqueca com aura ou a doença da descompressão em mergulhadores poderiam um dia ser tratadas da mesma forma? A porta pode estar se fechando para o AVC, mas talvez se abrindo para um mundo de novas possibilidades.